Meditações para a Quaresma. Quarto domingo da Quaresma. Cristo, com sua paixão, abriu a porta do céu. Portanto, irmãos, tenham confiança de entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Hebreus 10, versículo 19. O fechamento de uma porta é um obstáculo que impede a entrada das pessoas. Ora, os homens estavam impedidos de entrar no reino dos céus por causa do pecado, pois, como diz Isaías 25:8, caminho sagrado chamá-lo-ão, o impuro não passará por ele. E há dois pecados que impedem a entrada no reino dos céus. Um é o pecado de nosso primeiro pai, pecado comum a toda a natureza humana, e que fechava ao homem a entrada do reino celeste. Por isso, se lê no livro do Gênesis que depois do pecado do primeiro homem, Deus postou os querubins com uma espada de fogo e versátil para guardar o caminho da árvore da vida. O outro é o pecado especial de cada pessoa, cometido pelo ato pessoal de cada homem. Pela paixão de Cristo, somos libertados não só do pecado comum a toda a natureza humana, em relação à culpa e em relação à dívida da pena, uma vez que ele pagou por nós o preço, mas também dos pecados próprios de cada um dos que participam da paixão dele pela fé, pelo amor e pelos sacramentos da fé. Consequentemente, pela paixão de Cristo, foi-nos aberta a porta do reino celeste. E é precisamente isso que nos diz a carta dos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, por seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário e obteve uma liberação definitiva. É o que dá a entender o livro dos Números quando diz que o homicida ali permanecerá, ou seja, na cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote consagrado com o óleo santo. Números 35, versículo 25. Depois da morte deste, voltará para sua casa. Deve-se dizer que os patriarcas, ao realizarem obras de justiça, mereceram entrar no reino celeste pela fé na paixão de Cristo, segundo o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Graças à fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça. Por ela, cada um deles ficava limpo do pecado, quanto condiz com a purificação da própria pessoa. Contudo, a fé ou a justiça de nenhum deles era suficiente para remover o impedimento proveniente da dívida de todas as criaturas humanas. Impedimento que foi removido pelo preço do sangue de Cristo. Por isso, antes da paixão de Cristo, ninguém pudera entrar no reino celeste, ou seja, conseguir a eterna bem-aventurança que consiste no pleno gozo de Deus. Cristo, com a sua paixão, mereceu-nos a abertura do reino celeste e removeu o impedimento, mas pela ascensão, como que nos introduziu na posse do reino celeste. Por isso, se diz que já subiu diante deles aquele que abre o caminho. Miqueias, capítulo 2, versículo 13.